A primeira coisa que eu quero fazer é te parabenizar por ter chegado até aqui. Isso significa que você realmente está comprometido com a sua aprovação. E é esse o tipo de aluno que eu quero para fazer parte do meu treinamento completo que inicia agora em março. Serão 8 meses para quem quer pegar pesado nos estudos e conquistar o tão sonhado distintivo. A partir desta segunda-feira, eu abro as inscrições para o meu treinamento completo. Você está disposto a encarar essa preparação? Vai colocar a faca entre os dentes e lutar para conquistar a sua tão sonhada aprovação? Então vem comigo! Eu vou te deixar pronto para encarar qualquer concurso das carreiras policiais. E não é só porque eu te passo o conteúdo não, vai além. Eu vou te mostrar como estudar, como organizar os seus horários, como ler o edital, como perder a ansiedade. E isso conta muito numa aprovação e será o seu diferencial. Então se liga, fica atento ao seu e-mail e ao nosso grupo no Telegram, porque eu te mandarei o link para a inscrição no treinamento completo por lá. Ah, e tem mais. Quem se inscrever já na segunda-feira vai ganhar um super presente meu, um descontaço. Eu não tô falando de qualquer descontinho não, eu tô falando em um investimento meu na sua aprovação, porque eu vou me empenhar ao máximo pela aprovação de cada aluno. Então, se você quer essa aprovação, cole em mim, porque você vai conquistá-la. O material da Amanda ele é muito simples, ela deixa aquela matéria toda, aquelas leis que são muito complicadas de você estar lendo, interpretando, de uma forma simples. Ela dá exemplos para você que, assim, você começa a imaginar todo aquele exemplo na sua cabeça e fica muito mais fácil você entender. Como ela explicou, até eu acabei de assistir a live dela agora no Telegram, ela contextualiza, quer dizer, ela coloca de uma forma assim, não produtos separadamente, ela coloca tudo muito fácil, ela coloca de uma forma assim que você entende e não te resta dúvidas, você fica viciado naquilo, e eu que adquiri o curso posso comprovar para vocês, olha, é um investimento que vale a pena, você vai aprender muito e de uma forma mais leve. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de treinamento. Apesar de ser o último, não é tão último assim, porque a gente vai continuar com esse projeto e tem várias outras formas de você poder participar e não perder nada e continuar nesse engajamento frequente rumo à sua aprovação. Mas no final a gente bate mais um papo sobre isso, tá? Seguinte, vocês acompanharam a primeira aula, quer dizer, aula não, treinamento, né? Porque a palavra é essa. Vocês acompanharam o primeiro? Acompanharam o segundo? Se não, gente, é fundamental que vocês acompanhem. Porque lá eu já dei várias dicas, inclusive das matérias mais cobradas, de formas de estudo, de técnicas de estudo. Então não deixa passar isso não. Se você assistiu e quer relembrar, faz o seguinte, assiste novamente, assiste quantas vezes você precisar. Esse material, se você ainda não viu, está no seu e-mail. Lembrando que, se você não está identificando o meu e-mail na sua caixa de entrada, pode ser que ele esteja no spam, porque ele foi enviado. Se você se cadastrou, você está sendo notificado e recebendo tudo isso. Então, gente, dá uma olhada no spam, coloca meu nomezinho lá como um contato salvo, Amanda CSI, para que não perca nada, tá bom? Combinado? E já sabe, você pode interagir também comigo pelo Telegram, que é uma plataforma que a gente utiliza muito para esse diálogo, porque eu estou disposta aqui, me colocando à disposição de ajudar vocês a conquistarem um sonho, assim como eu conquistei, tá? E repito, esse trabalho não para aqui. Sempre eu estou trazendo coisas novas, interações novas, conteúdo novo, porque eu quero muito, de verdade, ajudar vocês a realizarem o sonho da vida de vocês, para esse cargo da carreira policial. Pode não ser perito, pode ser delegado, pode ser agente, pode ser técnico e nem CROPS, tantos outros. Porque vocês já viram com as questões que eu vou mostrando, como esse conteúdo, todos que eu estou passando, são muito cobrados em todos esses cargos, tá bom? Então eu quero fazer mais colegas de trabalho e, se forem vocês, maravilha, porque eu estou disposta a isso, tá bom?
Aliás, se forem não, vai ser vocês. Eu tenho certeza. Então, simbora. A gente vai para o nosso último treinamento. Hoje eu trouxe a forma que a perícia é cobrada em concurso público com respeito à legislação. Legislação essa que está no Código de Processo Penal. Ah, Amanda, eu não sou de direito, eu vou sofrer nessa aula? Não vai, porque eu contextualizo. Eu te passo tudo direitinho e você consegue entender como é que o conteúdo jurídico, mesmo você não sendo na área, é cobrado. E você consegue responder as questões, tá bom? Então, gente, ó, não esquece, qualquer dúvida, me manda um e-mail, tá? contato@amandacsi.com, tanto em respeito a essa aula quanto nas anteriores, que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então simbora, gente! Perícia e legislação. Gente, no direito criminal brasileiro, as perícias estão regulamentadas do artigo 158 ao artigo 184 do Código de Processo Penal. Se você vai concorrer a um cargo de carreira policial, é quase certeza cair esses artigos. Esses artigos tratam da prova pericial. Então não vai estar presente só na prova para perito criminal, vai estar presente para de delegado, agente de investigação, a técnico em perícia, técnico em necrópsia, necrotomista, tudo isso vai ser cobrado. Papiloscopista também. Então, assim, é sobre a prova pericial, do artigo 158 ao artigo 184 do Código de Processo Penal. E isso você tem que estar em dia, você tem que conhecer esses artigos. E não se preocupa não, quando você passa a entender a interpretação deles, um vai complementando o outro e fica até legal estudar aquilo. Diquinha que eu dou para vocês. Se vocês curtem realmente essa área e por isso estão fazendo esse concurso, o trabalho vai fluir melhor. O estudo vai andar de uma maneira mais fácil. Sabe por quê? Porque você está lendo e está se interessando por aquele tema. Por isso que eu volto à dica que eu dei para vocês na aula passada, de que não adianta você ficar mirando em todo concurso, se enchendo de conteúdos mais diversos, aí você não tem como absorver tudo, sabe? Estudando para a área trabalhista, estudando para a área administrativa, estudando para a área penal, você não tem como saber tudo. Então aquilo só vai complicar mais a tua cabeça. Não faz isso. Mira. Se você não sabe o cargo, mira na área. É um cargo policial? É, Amanda, mas não sei qual. Então mira nos concursos das carreiras policiais e esquece os outros. Porque isso vai fazer tua aprovação vir mais fácil e vai fazer teu estudo ser menos penoso. Gente, você estudar uma coisa que você curte, que você quer trabalhar naquilo, é muito mais tranquilo. Claro, vai ter matérias que para você vão ser meio penosas. Aí você vai jogá-las no dia que para você for mais tranquilo. Se você tem filhos, por exemplo, você não vai colocar isso num horário que sua casa esteja com todos os filhos, esteja com o marido. Não. Nesse horário você vai estudar? Você pode estudar, mas você vai estudar matérias que são mais prazerosas. Veja, nos seus dias mais conflituosos, que você tem menos tempo, ou que é mais penoso, é mais difícil estudar, você vai jogar as matérias que mais lhe agradam. Nos dias que são mais tranquilos, hoje eu tô sozinho em casa, hoje eu vou conseguir ir numa biblioteca, numa cabine de estudo, eu curto muito estudar de manhã, então eu tô com as manhãs vagas. Estuda as matérias mais difíceis, as que pra você não são tão bacanas. Por quê? Porque você vai estar com mais disposição para aquilo. Tu vai estar com tempo para aquilo. Então tu vai ter dedicado um tempo que vai ser necessário porque aquela matéria não é tão fácil para tu. Não joga isso no final de semana. Matéria ruim no final de semana, olha meu Deus, que loucura, você vai ficar com desgosto de estudar. Joga no final de semana também as matérias que para você são mais agradáveis, porque não vai ser tão difícil. Então pega essas diquinhas para você. Já falei aqui, se você é uma pessoa diurna, seu cérebro está mais ativo de dia, estuda de dia as matérias que são mais difíceis e estuda à noite as que são mais fáceis porque seu cérebro não está tão bom. E a recíproca é verdadeira. Então vai pegando essas diquinhas, vai anotando e ao longo da aula, assim como eu fiz nas passadas, eu vou te passando mais dicas, tá bom? Então vamos lá, já te falei. Se você é concurseiro da carreira policial, se abraça no Código de Processo Penal, mais especificamente os artigos 158 a 184, que são cobrados em todos os cargos, que é onde trata da prova pericial, do exame de corpo de delito. A gente vai ver todos esses artigos agora? Não, mas eu selecionei os principais, que é assim, facinho pode cair numa prova de concurso. Então, de todos esses que você vai ter que estudar, eu trouxe os que mais caem.
tá? Então vamos acompanhar comigo? Seguinte, primeiro, o artigo 158, é o primeiro dessa lista e eu diria a você, é o mais importante. A gente tira muita informação daí. Inclusive, você tira a informação de quando é necessário perícia. O artigo 158 do Código de Processo Penal fala que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, a perícia, ela obrigatoriamente vai ter que acontecer nos crimes que deixarem vestígios. Amanda, que crimes são esses? Vou te dar exemplos rápidos. Homicídio, estupro, latrocínio, fraudes, gente, tantos, aborto, tantos, a maioria dos crimes do Código de Processo Penal deixa vestígios, então vai ter que ter perícia. Amanda, e se não tiver perícia? Causa de nulidade processual, porque está indo de encontro do que preconiza uma lei federal, então ela tem que ser cumprida. O crime deixou vestígios, tem que ser chamada a perícia, tem que ser realizado o exame de corpo de delito, que é o exame pericial. Tá, mas assim, para eu entender melhor, não sei o que é corpo de delito. Me explica, gente, corpo de delito, a explicação está bem na seara da criminalística. Mas vamos contextualizar e vamos trazer para aqui para você poder entender esse artigo. Corpo de delito é o conjunto de vestígios deixado num crime, deixado numa infração penal. Esse corpo de delito não obrigatoriamente é o corpo humano. O corpo aí significa conjunto. Por exemplo, um corpo de alunos, um conjunto de alunos. Então, um corpo de delito, um conjunto de vestígios que indicam um delito. Pode ser um corpo humano? Pode ver uma vítima de agressão. Ela vai ter marcas de lesões pelo corpo que vão indicar aquele crime, a de lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima, crime. Então, o corpo daquela pessoa vai ser um corpo de delito. Vai ser um conjunto de vestígios que vão indicar a ocorrência de um delito. Tá bom? Mas pode ser, por exemplo, um instrumento. Se eu usei, por exemplo, esse celular para agredir alguém, crime de lesão corporal também, esse instrumento vai ser um corpo de delito. Porque ele pode ter vestígios que vão indicar a ocorrência do crime. Exemplo, pode estar quebrado em virtude da lesão. Eu posso ter sangue da vítima, quando ele bateu na cabeça da vítima, por exemplo, cortou, e aqui ficou sangue da vítima, e aí eu faço a relação causal entre o objeto e a lesão provocada na vítima. Vai ter DNA do agressor, porque ele tocou e bateu na vítima. Entenda esse nexo causal. Então, o corpo de delito será esse telefone. Ele vai passar por perícia, vê exame de DNA, exame de constatação de danos. Tudo para provar que ele teve relação com um fato criminoso. Então, esse celular também é um corpo de delito, uma faca, um revólver, tá bom? Então, assim, o exame de corpo de delito é o exame realizado sobre o conjunto de vestígios deixado no crime. E o que é isso? Perícia. Então, o exame de corpo de delito é o exame pericial, que pode ser direto ou indireto. Ele é direto quando o perito, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo desse celular e a lesão nessa vítima causada. Quando o perito examina diretamente esse celular, examina diretamente a lesão da vítima, a gente tem um exame de corpo de delito direto. Agora vamos dizer que quando essa vítima foi agredida, essa vítima não foi na delegacia, mas foi no hospital fazer pontos nessa ferida, nessa lesão que ficou aberta. Vai ter um prontuário de atendimento dela. E aí, vamos dizer, um mês depois, essa vítima se arrepende de não ter feito a denúncia. Vai numa delegacia e diz o que aconteceu um mês atrás. Mas veja, já cicatrizou a ferida dela. Mas mesmo assim não é um crime que deixou vestígios? Como é que vai ser materializado? Através da atuação da perícia, artigo 158. Então, apesar dessa lesão ter cicatrizado, ainda vai ter no hospital que essa vítima foi atendida o prontuário médico. Esse prontuário vai ser requisitado pelo delegado ou pelo perito e o perito vai analisá-lo. E vai ver se o que está descrito ali condiz com a lesão provocada por uma agressão através do instrumento celular. O perito vai estar realizando um exame de corpo de delito, só que indireto. Entendeu? Então pode ser feito tanto um quanto o outro. O que não pode acontecer é a falta desse exame pericial ser suprida pela confissão do acusado. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu chego numa cena de crime, o acusado está lá e diz: fui eu que matei. Matei por isso, por isso e por isso. O delegado pode chegar para mim e dizer: ok, Amanda, então eu não vou mais querer a perícia porque ele já confessou o crime. Não posso.
Artigo 158, finalzinho, não podendo o exame de corpo de delito ser suprido pela confissão do acusado. Sabe por quê, gente? E se o acusado depois mudar a versão? Como é que você atesta o que aconteceu, quem realmente foi culpado? E se ele estiver querendo cobrir alguém e assumindo a culpa, quando na verdade não foi ele? E se depois ele vier falar que aquela confissão foi uma confissão mediante tortura? A prova é inválida. Então não pode ser suprido pela confissão do acusado. Guarda esse artigo porque ele é cobrado demais. E olha quantas informações a gente extraiu dele. Então, primeiro ponto, tem como uma reza diária o artigo 158, tá? Do Código de Processo Penal. Vamos para o artigo 61, que diz assim: o exame de corpo de delito, ele de novo, poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Gente, já vi demais perguntinha de concurso. O exame de corpo de delito é realizado de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Não. Pode ser realizado em qualquer dia, qualquer hora, artigo 161 do Código Penal. Os peritos têm recesso forense, por isso não são realizados exames nessa época. Não, a gente não tem recesso forense. Infelizmente, nós não temos. Então não tem isso. Noite, madrugada, dia, final de semana, feriado, seja quando for. Noite de Réveillon, se você precisar do exame de corpo de delito, vai ter gente para fazer. Então, o exame de corpo de delito, artigo 161 do Código de Processo Penal, pode ser feito a qualquer dia e qualquer hora. Sabe o que pode acontecer? Os peritos podem analisar aquele caso e dizer assim, olha, é melhor a gente realizar esse exame só daqui a tantas horas. E te explico por quê. Já teve casos de eu chegar numa área que não tinha luz natural, não tinha luz artificial e a gente não conseguia enxergar aquela cena. Então, foi necessário a gente esperar o dia amanhecer e voltar, então. Claro, a área ficou isolada, ficou um policial militar resguardando, mas a gente teve que voltar com luz solar para poder fazer aquela perícia. Então isso é possível? É, mas veja, eu fui atender o local de crime assim que fui requisitada, tá? Artigo 161 do Código de Processo Penal, não esquece, isso também cai muito em questão, tá? Artigo 167, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, isso aí tu tem que sublinhar. A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Gente, artigo 167 não quer dizer que a prova testemunhal, o testemunho de alguém, vai sempre substituir o exame de corpo de delito. Isso é possível acontecer, mas unicamente se houverem desaparecido todos os vestígios. Não tiver mais o que examinar, não tiver corpo, não tiver cena de crime, não tiver nada. Então você pode utilizar a prova testemunhal, no caso o delegado, promotor, juiz. Tá? Porque o perito não trabalha com prova testemunhal porque ela é subjetiva. O perito trabalha com objetivismo. Então, nada de testemunho. Quem vai usar isso é o Ministério Público, é o delegado de polícia, é o magistrado, é o tribunal de júri. Tá bom? Então, seguinte, se tiverem desaparecidos os vestígios unicamente sob essa hipótese, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Mas unicamente nessa hipótese. Não esquece, por favor. Acho que eu trouxe uma questãozinha que envolve isso, tá? Artigo 162 do Código de Processo Penal. Você tá vendo que eu tô indo e voltando, mas é porque eu tô fazendo um sentido lógico para você entender. Então, às vezes eu preciso ir para um artigo a mais e depois voltar para um outro anterior, tá bom? Artigo 162 do Código de Processo Penal. Autópsia. Gente, esse nomezinho que tá aí, o Código de Processo Penal é de 1941. Então, ele ainda tem uma redação muito antiga. A gente não utiliza a palavra autópsia porque ela é incorreta em termos de português. A gente utiliza necrópsia, tá? Porque a autópsia seria a pessoa autorrealizando isso. E você sabe que não é possível. Então a gente usa o termo necrópsia. Mas assim, em textos antigos, você vai encontrar essa palavra? Vai. E ok, tá bom? Então o Código de Processo Penal fala assim, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Sublinha isso, 6 horas após o óbito. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, o que declararão no auto. Muita informação. Vamos lá. Gente, quando um cadáver dá entrada no IML, primeiro é feito um exame externo. Você não vai logo para o exame interno, para a necrópsia. É feito a perinecrópsia, que é o que os peritos criminais fazem em local de crime com o cadáver. Isso significa analisar externamente o cadáver. Analisar suas vestes,
se tem impregnação por algum material, ver as lesões externas que estão naquele cadáver, para depois bater tudo com as lesões internas e, consequentemente, com a causa mortis, tá? Então, vai ser feito toda a perinecrópsia quando o cadáver dá entrada no IML. Se o cadáver não apresentar evidências de morte, o perito médico tem que esperar 6 horas para poder iniciar a necrópsia. Por que isso é necessário? Porque vai que a pessoa esteja viva. Se você faz uma incisão de cima a baixo no cadáver, aí você acabou com a chance de vida da pessoa. Amanda, isso pode acontecer, já teve casos, é muito remoto, gente, mas já teve casos. Então tem que ter os sinais evidentes de morte. Amanda, que sinais são esses? Tem sinais muito claros. A pessoa chegou decapitada, não tem como essa pessoa estar viva, né? A pessoa chegou cortada ao meio, não tem como ela estar viva. Cabeça estourada, não tem como. Amanda, mas aí tem uns sinais que a gente chama sinais cadavéricos consecutivos. A gente tem na tanatologia, só para vocês entenderem que aqui não é assunto, na tanatologia a gente tem os sinais imediatos que indicam a morte e a gente tem os sinais mediatos ou consecutivos que indicam a morte. Os sinais imediatos são parada da respiração, parada cardíaca, ausência do tônus muscular, entre outras coisas. Mas esses sinais imediatos, eles não são indicativos de certeza da morte. A pessoa ainda pode ter uma atividade cerebral e não está tendo reação de coração, não está tendo respiração, não ter tônus muscular mais, mas ela ainda pode estar viva. Porém, depois desses sinais, começam a aparecer os sinais consecutivos da morte, aproximadamente 2, 3 horas após a morte, que são rigidez cadavérica, livores violáceos de hipóstase, resfriamento do cadáver. Gente, esses sinais, eles são indicativos de certeza de morte. Uma vez que eles aparecem, não tem mais como a pessoa estar viva, mesmo que ela esteja inteira, tá com o pescoço, tá com os braços, tá inteira. Mas cadáver ficou rígido, cadáver ficou gelado, temperatura retal a partir de 21 graus. É óbito, certeza. Então pode não ter feito nem 6 horas que aquele cadáver chegou ali no IML. Mas pode realizar a necrópsia. Essa é a certeza de morte que é trazida aqui nesse artigo, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julguem que possa ser feita antes daquele prazo. Aí sim você pode abrir o cadáver. Consegue entender? É isso que significa. Aí esse artigo continua, parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Isso quer dizer que, se antes de iniciar a necrópsia, o sinal de morte, o causador da morte, seja evidente para o médico, se ele entender que ali está evidente qual foi a causa mortis, ele não precisa proceder ao exame interno do cadáver, tá bom? Mas só nessa situação. Tá bom? Do exame unicamente externo, se o médico tiver certeza que pelas lesões externas ele consegue precisar a exata circunstância da morte, a exata causa da morte. Tá bom? O que mais cai, minha gente, é o caput do artigo 162, essa primeira parte que eu li, tá? Artigo 159, gente, isso cai demais com concurso público. Seguinte, lembra que o artigo 158 fala que nas infrações que deixarem vestígios, será imprescindível, obrigatória, a realização do exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Aí continua no artigo 159, dizendo assim: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Esse é o perito concursado, é o perito oficial, é aquele que representa o Estado na investigação de crimes. É ele que vai realizar esse exame de corpo de delito, tá? Profissional de nível superior, obrigatoriamente, e que tenha sido aprovado no concurso público. Aí esse artigo continua nos parágrafos, vai até o 5º. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por marca-se duas, pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Gente, anota do lado aí do parágrafo 1º, perito ad hoc.
A-D-H-O-C. No caput, você vai anotar perito oficial, que já aparece. No parágrafo primeiro, você vai colocar perito ad hoc. Gente, imagina nas regiões. Antigamente, por exemplo, falar o exemplo da Paraíba. A gente só tinha perícia criminal na capital do estado, João Pessoa, e na cidade de Campina Grande. Todo o sertão da Paraíba, a gente não tinha polo da polícia científica. Então, se um crime acontecesse lá no interior, 500 quilômetros de distância, teria que se deslocar um perito daqui para ir até lá. E isso comprometia muito o resguardo dos vestígios. Os vestígios se perdem com o tempo, dependendo do tipo que for. Então, em situações como essa, que só existia peritos a quilômetros e quilômetros de distância, a autoridade responsável por aquela investigação poderá nomear 2 pessoas idôneas daquela região para procederem os trabalhos técnicos como se peritos fossem. Mas não são. Porém, estarão peritos naquela situação. Entenderam? Só que não pode ser apenas uma pessoa, serão 2 pessoas. E essas pessoas têm que ser idôneas, ou seja, não ter relação nenhuma com o fato, ter uma vida que não seja de crime. Elas têm que ter o diploma de nível superior e preferencialmente na área específica daquela perícia. Por exemplo, eu tenho um cadáver que morreu numa morte violenta. Preferencialmente, uma pessoa com formação na área de saúde. Tem 2 médicos, tem um médico e um farmacêutico, não tem médico, tem 2 enfermeiros, entendeu? Gente, esse parágrafo primeiro do perito ad hoc é bem cobrado em concurso público e é cobrado o texto. Então eu digo para vocês, absorve esse texto, vê a redação desse texto e não esquece, porque é cobrado dessa forma, tá bom? Aí a gente vai para o parágrafo 2º, que diz que os peritos não oficiais, que são os peritos ad hoc, prestarão um compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo, ou seja, eles têm um compromisso com a verdade. Eles têm que fazer o juramento, que vão falar a verdade que encontrarem. O perito oficial precisa fazer esse juramento? Não, porque isso já está embutido no cargo dele quando ele se tornou perito oficial. Mas o perito ad hoc, por ele não ser perito oficial, perito concursado, ele tem que prestar esse compromisso com a verdade. Tá bom? Aí a gente continua. Olha o parágrafo 3º. Aí já é um outro tipo de perito. Aí já vem falar do assistente técnico. Anota aí do lado. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, tanto a defesa quanto a acusação podem contratar um assistente técnico, que é um perito que trabalha de forma privada. Esse assistente técnico, ele atuará analisando o laudo, não as cenas de crime, ele analisará o laudo do perito oficial e tentará confrontar no que for beneficiar o lado que o contratou, esse laudo. O assistente técnico vai colocar as suas conclusões não no laudo, mas num parecer técnico, que é um outro tipo de documento, que a única coisa que o distingue de um laudo é que ele não tem a parte da descrição. Gente, isso está no conteúdo de documentos médicos legais de medicina legal e também é bem cobrado. Então eu digo para vocês, anota aí, deem uma olhada em documentos médicos legais. Laudo, parecer, notificação, atestado e depoimento oral. Porque eu não posso explicar muito aqui, senão eu vou sair do norte, tá? Mas já fica aí uma tarefinha de casa para vocês. Tá bom? Vê como uma coisa vai puxando outra, né? Parágrafo 4º. O assistente técnico é a continuação do 3º, tá? Em termos de redação também. Não vai falar de outra coisa, não. Ainda tá no assistente técnico. Atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. É aquilo que eu te falei. O assistente técnico colocará todas as suas conclusões num documento chamado parecer e as suas conclusões acerca do que ele analisou no laudo, que é emitido, por sua vez, por um perito oficial. O assistente técnico não vai analisar a cena de crime, não vai analisar o objeto utilizado no crime. Ele vai analisar o laudo que foi emitido pelo perito oficial com relação àquele fato.
tá? E uma vez que as partes, seja defesa ou acusação, queiram contratar um assistente técnico, o juiz vai ter que ser informado e o juiz que vai admitir ou não a entrada do assistente técnico naquele processo, tá bom? Então, assim, a gente pode explorar muito mais isso aí, mas aí eu teria que ir para a área de direito. E aí não é o foco aqui, senão a gente vai se perder um pouco, tá? Então vamos guardar essas informações que você vai ver quando a gente for responder questões que já são muito importantes em concurso público, tá bom? Então simbora continuar. A gente volta lá pro iniciozinho do Código de Processo Penal, artigo 6º. Olha a ligação, lembra que na aula de criminalística eu citei muito esse artigo 6º? Vamos ler? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Gente, vocês viram lá na aula de criminalística que esse artigo foi cobrado numa questão, na questão que eu trouxe, porque na verdade são cobrados em várias e várias questões, né? Então esse é um artigozinho importante para você ter na sua mente a redação dele, que é o delegado de polícia que deve se dirigir ao local de crime assim que tiver conhecimento da ocorrência de infração, não é o perito, é o delegado. Uma vez atestando a ocorrência daquela infração, aí sim ele aciona a perícia. O delegado, não, assim como qualquer outro policial curioso, não vai tocar em nada. Ele vai aguardar a chegada dos peritos criminais. E aí ele só vai poder apreender os objetos quando esses forem liberados pelos peritos criminais. Na questão até falava que eu mostrei para vocês que os objetos que tivessem relação com o fato que não interessasse aos peritos criminais seriam custodiados pela família. Não, vão ser custodiados pelo delegado, é o que diz o inciso 2º do artigo 6º do Código de Processo Penal. Entenderam? Então, simbora. Artigo 169 desse Código. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, o que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Gente, é uma complementação do artigo 6º, vocês perceberam? Tá falando que o delegado, assim que souber da infração, vai ao local de crime, que ele vai providenciar para que não se altere nada até a chegada dos peritos criminais. A diferença é que vai dizer que os peritos poderão instruir seus laudos com fotografias, esquemas, croquis, qualquer esquema elucidativo que vai levar a uma melhor compreensão do que está naquele laudo. Agora veja, o artigo diz poderão instruir e não instruirão. Não é uma conduta obrigatória. Então, se não for o caso, os peritos não são obrigados a instruir seus laudos com fotografias, croquis ou qualquer outro esquema elucidativo, tá bom? É poderão instruir, não esquece porque tem essas pegadinhas em concurso público. Parágrafo 1º do artigo 69. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Gente, esse parágrafo quer dizer que se o perito chegar no local e a cena estiver alterada, tratar-se de um local inidôneo, lembra da palavrinha lá da aula de criminalística? Tratar-se de um local inidôneo, eles vão realizar a perícia mesmo assim. E no laudo vão colocar que se tratava de um ambiente desse tipo, que não foi preservado, e colocar as consequências daquilo na dinâmica dos fatos. Vocês vão ver que quando vocês começarem a estudar, vocês vão pegar questões que vão falar, o perito chegou no local de crime e a cena estava alterada. Qual a conduta que ele teve que adotar? Ele foi embora? Ele comunicou ao delegado que não poderia realizar a perícia? Não, ele vai realizar a perícia e vai fazer constar no seu laudo a alteração daquela cena e o impacto que teve na dinâmica dos fatos. Tá bom? Parágrafo único do artigo 169. Não esquece disso. Artigo 160, voltei um pouco. Os peritos elaborarão o laudo pericial. Olha aí o documento, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Ok, a gente já tinha falado que o documento do perito era o laudo pericial.
mas eu quero que você concentre sua informação no parágrafo único, que eu vou ler agora, porque ele cai muito em concurso. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo ser esse prazo prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Questão de prazo para confecção de laudo cai muito em concurso. Veja, a lei diz que o perito tem no máximo até 10 dias para entregar o seu laudo. Porém, se ele tiver um motivo justificável, ele pode pedir a prorrogação desse prazo. Por quanto tempo, Amanda? Veja, a lei não fala. Apenas que esse prazo pode ser prorrogado em casos excepcionais a pedido do próprio perito. Então vocês vão ver questãozinhas que vão dizer assim, o prazo para o laudo pericial é de 30 dias, já está errado. O prazo para a entrega do laudo pericial é de 10 dias, ok, está correto. Aí continua. Tempo esse prorrogável por igual período, ou tempo esse prorrogável por mais 15 dias. Errado. Ou então bota assim, por 10 dias e esse prazo não é prorrogável. Errado. Então tenha na sua cabeça, guarde isso aí, faça uma oração, como se fosse para fixar isso aí, que o prazo para entrega no laudo é de no máximo 10 dias. Porém, em casos excepcionais, os peritos poderão pedir prorrogação desse prazo por tempo indeterminado. E, gente, isso é comum acontecer, sabe por quê? Porque a maioria das perícias que se faz são perícias muito complexas, que não tem como o perito ter a conclusão de todas as análises que ele vai fazer, muitas vezes de vários exames que ele vai realizar ali, exame papiloscópico, de DNA, exame balístico, em tão pouco tempo. Então é normal que o perito peça a prorrogação desse prazo, não é coisa de nenhum outro mundo. É um caso excepcional, não deixa de ser. A perícia requer muitos exames complementares que não foram possíveis de se fazer a tempo. Então, ok, está justificado, tá? E quando ele concluir, ele vai fazer a entrega à autoridade solicitante. Importante que não está aqui porque não está na lei. Quem são as autoridades que solicitam perícia? Delegado, promotor de justiça, juiz e a pegadinha de concurso, policial militar que esteja presidindo inquérito penal militar. Policial militar unicamente não pode requisitar perícia. Só pode requisitar perícia aquele policial militar que esteja incutido da prerrogativa de presidir o inquérito penal militar. É uma figura análoga do delegado, só que em crimes militares. Entenderam? Então, assim, quem pode solicitar perícia? Delegado, Ministério Público, o juiz e o policial militar, unicamente se ele estiver presidindo o inquérito penal militar. Se tiver na sua questãozinha, policial militar, tá errada, tá bom? Obrigatoriamente tem que ter esse complemento, tá? Artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Gente, no nosso sistema de avaliação de prova brasileiro, não existe uma prova mãe. Não existe uma prova mais poderosa que a outra. Então, tanto prova pericial, documental, testemunhal, elas têm um peso igual. Não existe um sistema de tarifação de prova. E o juiz não está adstrito a nenhuma dessas provas. Adstrito, que para você conseguir entender, é obrigado a julgar conforme aquela prova. Por exemplo, se o laudo pericial fala que fulaninho foi o culpado pelo crime porque tinha DNA dele num instrumento utilizado para matar cicrano. O laudo pericial disse isso, é uma prova pericial. O juiz não necessariamente precisa concordar. Ele pode achar que fulaninho não foi o culpado e julgar de forma contrária ao que diz a prova pericial. Do mesmo jeito com a prova testemunhal. Alguém falar foi ele que matou e o juiz não concordar com isso porque através de outras provas o juiz formou sua convicção de forma contrária. Então, assim, nem ao laudo pericial o juiz está adstrito. Ele pode aceitá-lo no todo ou em parte ou rejeitá-lo igualmente. Para isso, o juiz precisa motivar a sua decisão. Ele não pode simplesmente não julgar de acordo com isso e unicamente, sem emitir explicações. Ele tem que explicar, ele tem que motivar, ele tem que justificar porque julgou de forma contrária àquela prova. No caso aqui, a prova pericial. Então lembra, o juiz não ficará adstrito ao laudo, marque esse não, porque eu já vi muita questãozinha ter assim, o juiz ficará adstrito ao laudo. Aí o aluno vai no automático e não vê que a frase está errada porque não tem o não e perde a questão. Tá bom?
Então marca aí. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitrário. Gente, perdão, não é Código de Processo Penal, é Código Penal, tá? Porque aí é uma tipificação de um crime. Só corrijam, por favor. Não é CPP, é CP. Tá? Eu acho que no automático eu acabei botando um P a mais. Mas isso aí é uma tipificação de crime. Aí é o crime de falsa perícia ou de falso testemunho. É um crime imputado ao perito que de forma falsa relate um caso em seu laudo. Tipo, ele observou que o que aconteceu naquele caso foi um homicídio, mas ele coloca no seu laudo a ocorrência de um suicídio. Né? É o crime de falsa perícia, ele está atestando de maneira falsa. Que ele sabe que é falsa, é importante isso, tá? Porque o perito é livre para ter as suas conclusões. Porém, ele tem que estar realmente consciente de que é aquilo que ele acha. Se ele estiver fazendo uma dissimulação, é crime e é o crime de falsa perícia, que é o mesmo crime do falso testemunho, que está previsto no artigo 342 do Código Penal. Repito, tira um P porque não é Código de Processo Penal, é Código Penal. Tá bom? Dito isso, vamos passar para as questões? Simbora e ver como é que isso é cobrado. Seguinte, primeira questão, concurso de delegado de polícia da Polícia Civil da Bahia do ano de 2018, curso fresquinho ainda. Olha o enunciado. Jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto, aparentemente um caso de suicídio por enforcamento. Logo, ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama com o objeto usado como elemento constritor removido, ou seja, a cena foi alterada. Ele tinha aqui um instrumento constritor no pescoço, podia ser uma corda, também não interessa o que é que seja, um instrumento, e esse instrumento foi removido, cena alterada. Nessa situação, o perito criminal deve, lembra do que eu falei para você que tinha questão assim? Letra A. Avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame pericial do cadáver e registrar a alteração notada no laudo final. Não. Ele vai realizar o exame pericial. Lembra do artigo que eu mostrei para vocês? Vai realizar. Até porque, gente, se ele não realizasse, não iria ter um laudo. E a questão ainda fala que ele vai registrar no laudo. Então não faz o menor sentido. Então, por mais que a cena seja alterada, o perito irá realizar aquela perícia e fará constar no laudo essa alteração que foi encontrada por ele, tá? Então, letra A está errada. Letra B. Fazer um boletim de ocorrência com a alteração notada, isolar e preservar o local de morte e solicitar o envio da equipe pericial do Instituto Médico Legal para a realização de perícia conjunta. Tá tudo errado. Fazer boletim de ocorrência. O perito não faz boletim de ocorrência, gente. Isso aí não é trabalho do perito, não é preocupação do perito. Então já começa errada essa questão, tá? Ainda mais dizer que é num boletim de ocorrência que vai mostrar a alteração notada. Se o perito tem que descrever alguma alteração, ele vai fazer isso no laudo, não em boletim de ocorrência, certo? E solicitar envio de equipe médico-legal para a realização de perícia conjunta? Não precisa, tá joia? Vamos para a letra C. Informar a autoridade policial sobre a alteração do local de morte. Emitir o laudo de impedimento e determinar a remoção imediata do cadáver para o Instituto Médico Legal. Errado. Informar a autoridade sobre a alteração do local? Ok. Emitir laudo de impedimento para realizar aquela perícia? Totalmente errado. Repito, o perito irá fazer a perícia e emitirá o laudo com aquelas informações. Letra D. Realizar o exame externo do cadáver, ok. De tudo que é encontrado em torno dele ou que possa ter relação com o fato em questão, ok. E registrar no laudo a alteração notada no local de morte, perfeito. Vai realizar a perícia e vai fazer constar no laudo aquela alteração que, conforme o enunciado, é a remoção do instrumento constritor do pescoço da vítima. Perfeito. Letra E. A gente já sabe que a letra D é a correta, né? Mas vamos ler a letra E? Realizar o registro fotográfico do local, ok. Investigar as circunstâncias da morte, ok. Não realizar o exame pericial do cadáver, não. Vai realizar sim, tá? Então está tudo errado aí. Resposta correta, letra D. Vamos para as demais? Para as demais não, né? Para a próxima questão, questão de número 2. Polícia Científica de Pernambuco, cargo de perito papiloscopista, ano de 2016. Diz assim.
Acerca da perícia médico-legal, assinale a opção correta. Letra A. O material sobressalente analisado na perícia inicial de laboratório deverá ser descartado após a conclusão desta. Errado. Se vocês forem ler o restante dos artigos do Código de Processo Penal que eu indiquei para vocês, entre o 158 e o 184, vocês vão ver que tem um artigo que fala nisso, que o perito vai ter que guardar uma amostra daquele material, ele não pode descartar como um todo. Tá joia? Então tá errado. Letra B. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Oi! Letra da lei que eu mostrei pra vocês, né? Sim, tá correto. Letra B já tá certíssima. Letra C. O exame de corpo de delito é privativo do perito oficial. Viu que tá errada, né? Lembra lá, artigo 159, parágrafo 1º, fala do perito ad hoc, que não é o perito oficial, mas que atua como se o fosse pela ausência de perito oficial naquele local. Tá? Então não é só o perito oficial que faz, o perito ad hoc também pode fazer. E o assistente técnico não faz exame de corpo de delito, tá bom? Letra D. Preferencialmente a autópsia deverá ser feita imediatamente após o óbito. Falso. Só será feita após o óbito se tiver evidência de morte atestada pelo perito médico. Se não, qual é a regra? Após 6 horas, tá? Lembra disso que a gente viu aqui. Letra E. Obrigatoriamente a autópsia tem de incluir os exames externo e interno do cadáver. Você viu que não. Se o médico atestar unicamente pelas lesões externas a causa da morte, ele não precisa ir para o exame interno, o exame necroscópico. A gente viu isso na letra da lei também. Então você vê como é cobrado de uma maneira fácil, né? Sem maiores transtornos. Basta que você leia, que você entenda ali o código. Não precisa estar se munindo de muita literatura disso. Não, só precisa que você compreenda. Eu estou te orientando como é que você compreende e você vê como é que você consegue aplicar de maneira tranquila, como nessa questão, que teve como resposta a letra B. Vamos para a última questão agora? É o seguinte. 2018, Polícia Civil do Maranhão, cargo de perito médico legista. Olha o enunciado. Um perito médico legista não incluiu propositalmente, palavra importante, sublinha, em seu laudo necroscópico o resultado de alcoolemia de um cadáver que ele examinou. Ou seja, ele podia ter solicitado a dosagem de álcool no sangue daquele cadáver, porque poderia ter importância na causa-morte, mas ele não solicitou de maneira proposital. Na verdade, não é nem solicitar, né? Ele não incluiu, mais grave ainda. Nessa situação hipotética, independentemente da importância de seu resultado para o andamento do processo, o médico legista cometeu, lembra, artigo 342, Código Penal, no finalzinho dos slides, eu falei para você que quando o perito faz ou afirmação falsa, ou cala a verdade, ou deixa de incluir propositalmente informação no seu laudo que sabe ser verdade, ele está incutido no crime desse artigo, que é o crime de falsa perícia, que está aqui previsto, ó, na letra B, crime de falsa perícia, tá bom? Gente, com essa questão eu concluo essa aula e concluo esse treinamento. Mas lembra que eu falei para você no início dessa última aula que não seria o nosso próximo encontro, porque eu tenho aqui a vontade de fazer vocês realizarem o sonho, assim como eu realizei o meu. Então, esse treinamento do respeito à polícia não vai parar por aqui. Você tem a oportunidade de continuar com esse treinamento, de ter aulas muito mais densas, com muito mais informação. Veja, quanta informação eu te passei. E isso foi só agora, de assuntos pequenos que eu selecionei dentro de uma disciplina muito cobrada em concurso público, na verdade 3, criminalística, medicina legal e legislação da perícia. Então eu peguei um conteúdozinho dentro de cada um e nem pude esmiuçar por completo cada conteúdo por conta do tempo. Mas aí eu já te falo, você tem como continuar esse treinamento e a gente vê de forma muito mais detalhada. Tem, né? Você vai receber todas as informações. Eu tenho os meus cursos do respeito à polícia que vai te fazer passar no concurso dos seus sonhos. Ó, não tô falando vai te ajudar a passar não, tô te falando vai te fazer passar, porque eu tenho esse compromisso com vocês. Junto com os meus cursos, que são 3, justamente nesse conteúdo que eu passei para vocês. Criminalística, medicina legal
E perícia criminal aplicada à legislação, que eu costumo falar, perícia criminal sem segredos, para você conseguir entender de uma forma super prática e gostosa, dessa maneira aqui que a gente está levando essas aulas. Você pode adquirir e ter esse treinamento de forma completa. Treinamento não só por videoaulas, mas por material impresso, porque eu te dou material teórico de todas essas aulas, material escrito por mim. Eu não estou pegando, eu me baseio, óbvio, em literaturas, eu embaso o que eu falo, mas é escrito por mim, tá joia? Então tem toda uma diferença. Você vai receber também questões, então ó, videoaula, questões, material escrito e mais o que? Videoaulas. Todas as minhas turmas eu ofereço videoaulas, que aí a gente pode ter essa interação ao vivo e você tirar as suas dúvidas ali, ó, frente a frente comigo. Fora que a gente ainda pode fazer umas ligações de telefone, que eu costumo surpreender meus alunos com ela. Então, para cada curso, são 3 lives de 1 hora. Então, para cada curso, além da videoaula, que tem o curso de Medicina Legal, por exemplo, tem 30 horas aula. O curso que você recebe em videoaula, você também recebe material teórico, você também recebe questões para solucionar e você ainda recebe, para cada curso, 3 encontros ao vivo por live comigo para tirar todas as suas dúvidas ou para a gente solucionar mais questões, como eu falo que é sempre necessário, ou para você interagir comigo e querer que eu fale sobre um determinado assunto que de repente é uma dúvida sua que você não compreendeu direito. Então é muita coisa com o intuito principal de te dar a aprovação dos teus sonhos. Vê, eu coloquei nisso todos os meus métodos de estudo, todas as minhas técnicas e mais o conhecimento que eu venho trazendo acerca disso. Eu sou professora universitária, eu sou perita oficial criminal primeiro, sou professora universitária da disciplina de Medicina Legal e ministro palestras pelo Brasil todo nesse conteúdo da perícia, não só de Medicina Legal. Tudo isso eu apliquei nesses cursos para vocês. Então não vai ser só aquela descarga de conteúdo, mas de dicas de treinamento para te fazer passar e alcançar o distintivo que você tanto sonha. Então, ó, link vai aparecer para vocês, vai chegar também no e-mail de vocês e vocês vão ter essa oportunidade. Não deixa passar não, gente, com sonho a gente não brinca. E a cada ano que passa, você se arrepende de não ter colocado em prática antes. Tá bom? Então vamos nessa comigo que eu tô aqui disposta a ajudar vocês a atingir o sonho e eu não canso de repetir isso, tá bom? Então eu encontro vocês na live desses cursos, que eu tenho certeza que eu vou ter muitos alunos daqui lá. Até a próxima, gente!